alguns simples argumentos por que eu acredito que Miguel seria o próprio Jesus. A Bíblia fala diversas vezes do anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor, ele assume feições bem divinas. Eu vou dar alguns exemplos para você. Quando Manoá, o pai de Sansão, vê o anjo do Senhor lhe aparece. Aí quando você vai para Juízes capítulo 13, verso 21, Manoá diz, eu vi o Senhor. Percebeu? Ele viu o anjo do Senhor, mas ele fala que ele viu o Senhor. Jacó lutou com o anjo do Senhor até o raiar do dia. E no final das contas, Jacó lutou contra Deus. Ora, a Bíblia não tem contradição. Jacó lutou contra um anjo ou contra Deus. Quando Abraão estava para sacrificar Isaque, o anjo do Senhor, Meler Adonai, veio e segurou a mão de Abraão para que ele não matasse a criança. E esse mesmo anjo do Senhor disse, agora eu sei, Abraão, que você é fiel porque não me negou o teu único filho. Percebeu? Se aquele anjo fosse um anjo qualquer, ele não poderia dizer, você me negou o seu único filho. Outra passagem que eu poderia apresentar para vocês aqui também, Êxodo capítulo 23, versos 20 e 21. Ali diz que o anjo do Senhor iria diante do povo de Israel e que eles deveriam atender à voz do anjo do Senhor porque ele não perdoaria aqueles que não lhe atendessem à voz. Pode ler lá, Êxodo capítulo 23, versos 20 e 21. Ora, o único que tem a prerrogativa de perdoar pecados do povo é Deus, mas esse anjo do Senhor, esse anjo da presença, ele pode perdoar pecados, conforme diz em Êxodo capítulo 23, verso 21, diz que ele não perdoará o povo se o povo não seguir a sua voz. Outro exemplo que eu podia dar também, Isaías 63, verso 9, fala do anjo do Senhor como aquele que salva e redime. Mas nenhum anjo pode salvar ou redimir, o único que salva e redime é o Messias. Mais uma passagem. No livro de João, capítulo 5, verso 25, é dito, Jesus fala, que chegará o dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Então eu acredito que na ressurreição da carne, os mortos ouvirão a voz de Cristo, a voz do Filho de Deus. Mas quando eu vou para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, ali diz que, ao ouvir a voz do arcanjo, os salvos ressuscitarão. Mas eles ouvirão a voz do arcanjo ou a voz do Filho de Deus? Quem produzirá a ressurreição? Jesus ou um arcanjo? Ou seria Jesus e o arcanjo o mesmo? Vou mais além. Não era apenas Calvino que pensava assim. John Bunyan, John Wesley, Lutero, Melanchthon e mais uma dezena de outros protestantes e pioneiros do protestantismo também entendiam que Jesus era Miguel. Você pode olhar os sermões de John Wesley, quando ele comenta sobre Daniel, capítulo 10, você pode ver o próprio João Calvino, que o professor Tarles mencionou, que acreditava que Jesus era Miguel, Lutero, Melanchthon, John Bunyan, vários outros que eu poderia citar aqui, grandes pregadores do evangelho do passado, mesmo depois da fase da reforma protestante, os primeiros comentaristas do século XVIII, quando você vai no comentário deles, quase todos são unânimes em dizer que Miguel é a figura de Jesus. Então, para ser mais afinado no argumento, o professor Tarles deveria admitir que esse ensino que Miguel é Jesus, ele é rechaçado pela maioria dos teólogos evangélicos hoje, mas no passado, uma grande parte, talvez quase a maioria, dos grandes nomes da teologia evangélica e reformada e protestante acreditavam sim, como os adventistas do sétimo dia e os testemunhos de Jeová também, que Jesus era Miguel. Apenas esclarecendo, quando eu digo que Jesus era Miguel, não estou querendo dizer que Jesus era meramente um anjo, que ele não era Deus. Não, que fique claro para você, Jesus era, é e sempre será de natureza divina. Ele é um ser da Trindade, o segundo ser, a segunda pessoa da Trindade, em pé de igualdade com Deus. Jesus é Deus, tá certo? Não abra mão disso. Além disso, como eu falei com vocês, Paulo explica muito bem o que significou esse fato de Cristo parecer tão pequeno.
Antes que você fique assustado com o que eu estou dizendo, eu digo isso aqui de modo nenhum depõe contra a divindade de Jesus. E eu estou em boa companhia. Se estou ensinando uma heresia, estou ao lado de John Wesley, de João Calvino, de Lutero e vários outros grandes escritores do mundo cristão que eu já mencionei para vocês aqui. Estou em companhia de todos esses hereges que também acreditavam que Miguel era apenas uma figura de Jesus. Agora, esta é realmente a dinâmica do grande conflito. Que Jesus, mesmo sendo Deus, não ficou agarrado ao fato de ser Deus. Como diz Paulo, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E depois de assumir a forma de servo, foi visto em forma humana. E depois, quando ele já foi visto em forma humana, se humilhou ainda mais, assumindo a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Alguém que não aceita a divindade de Jesus pode perguntar, mas se Jesus já era Deus, por que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome? Ele não tinha antes? É claro que tinha. É que antes desse processo de esvaziamento, que começa com Cristo assumindo a forma de um anjo e depois assumindo a figura humana, a encarnação, Cristo mostrou que antes ele era Deus apenas por natureza. Ele tinha a natureza divina. Mas agora ele demonstrou que não apenas tem a natureza de Deus, mas ele tem o caráter de Deus. Ele merece ser Deus. Cristo é Deus e merece ser Deus. Se houvesse uma eleição para Deus no universo, o único candidato plausível seria Jesus. E sabe por quê? Porque diferente de Satanás, que sendo criatura, queria ser como Deus, Cristo, sendo Deus, não ficou agarrado a isto. Assumiu a forma de servo, para revelar a divindade e para nos salvar. É por isso que o nome Miguel, que aparece em Apocalipse, é a maior refutação ao que a serpente havia dito. Apocalipse capítulo 12 fala de Miguel e seus anjos, que lutam contra o dragão, a antiga serpente. A antiga serpente que no Éden dizia, vocês serão iguais a Deus. Interessante que Miguel significa, ninguém é igual a Deus.